Jesus, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Podemos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Amém, irmãos? Amém. Paulo, nos capítulos anteriores, ele vem fazendo uma série de advertências com relação à igreja, com relação a algumas coisas que estavam ocorrendo de errado na igreja de Coríntios. E quando ele chega aqui no versículo 28, ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba o pão. Paulo ele nos traz a memória que durante a ceia do Senhor nós devemos fazer um autoexame. Nós devemos trazer à nossa mente as nossas atitudes, como temos agido, como temos caminhado. Devemos nos lembrar do sacrifício do Senhor e devemos olhar para nós e vermos se estamos andando de forma digna do Senhor a quem servimos. Ele nos convida a fazer um autoexame, uma autoavaliação, e é interessante perceber que sempre é mais fácil nós examinarmos o nosso próximo do que a nós mesmos. Olharmos para o nosso irmão e vermos os defeitos dele, os erros dele, é algo super simples. Mas quando o Senhor nos convida a examinarmos a nós mesmos, é olharmos para dentro de nós e vermos a nossa falta de capacidade, o nosso erro, e nos lembrarmos que Ele nos perdoa e que Ele nos aceita, mesmo sendo falhos. Talvez se executássemos mais isso que a palavra nos diz, examinarmos a nós mesmos e olharmos para o nosso interior, talvez não teríamos tantos problemas como temos hoje na igreja do Senhor. Quando vamos em entrevista de emprego, é a parte mais difícil quando a pessoa responsável pelo RH pergunta para você: então, como que você se avalia? Porque geralmente nós temos a nós mesmos em alta conta, né? Porque fazemos uma análise superficial, olhamos e vemos que não, eu sou uma pessoa perfeita. Mas quando somos confrontados com um autoexame real, quando olhamos para dentro do nosso interior, vemos as nossas misérias, as nossas fraquezas. E é isso que Paulo chama-nos a atenção aqui. Antes de comermos a ceia, antes de participarmos do pão, devemos nos lembrar do quão incapazes somos de nos salvarmos. E olharmos para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Seguindo essa linha do autoexame, de olharmos para dentro de nós, eu quero trazer algumas coisas que o Senhor me leva a pensar com relação a mim mesmo. São meditações que eu faço no meu dia a dia, são meditações que eu faço quando eu estou conversando com Deus. E a primeira dela encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Vamos ler também o versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? E no versículo 7 diz a palavra do Senhor: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar.
Quais são os nossos cuidados, irmãos? Quais são as nossas prioridades? A palavra é bem clara quando diz que Caim cuidava da terra. Caim cuidava daquilo que podia lhe dar o sustento, que podia lhe dar o alimento. Caim estava totalmente voltado para as coisas que sustentavam o seu corpo, com o seu trabalho do dia a dia. Caim cuidava de a sua própria carne, porque não era dado ao homem comer da carne de ovelhas, de bois. Então Caim cuidava daquilo que era próprio, daquilo que era seu. E disso que era seu, que era humano, que era próprio seu, ele traz para o Senhor. E essa oferta não foi agradável a Deus. Mas do outro lado nós temos Abel. Abel, ele era pastor de ovelhas, irmãos. Abel cuidava daquilo que só poderia ser oferecido a Deus. Não existia possibilidade de Abel comer daquela ovelha, porque a Bíblia nos diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29, que ao homem foi dado a erva do campo. Então nós temos de um lado um homem que está preocupado em cuidar das suas próprias coisas, dos seus próprios interesses, e disso tenta trazer algo na presença do Senhor, mas não é agradável a Deus, porque Deus não vê como vê o homem. Deus não se agrada das mesmas coisas que se agrada ao homem. O homem às vezes acha que aquilo que ele está fazendo é excelente, é maravilhoso, mas ele está trazendo do seu próprio eu, da sua própria carne, daquilo que satisfaz ao homem, não é o que satisfaz a Deus. A vontade de Deus é diferente. Deus, ele fala na palavra dele: olha só, misericórdia eu quero e não sacrifício. Eu sinto mais prazer na misericórdia do que nos muitos sacrifícios. Então nós devemos olhar para a oferta de Abel e para a oferta de Caim, porque aqui nós temos duas sementes, dois fogos, duas origens distintas, duas formas de agir distintas. Como nos colocamos na presença de Deus? Como pastores de ovelhas ou como homens que cuidam da terra, dos interesses mundanos, dos carros, das casas, das fazendas? O que tem sido a nossa prioridade? A prioridade é importante, irmãos. Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, a gente tem sim que trabalhar. O trabalho foi dado por Deus, dignifica o homem, é para a glória de Deus. Mas quando nós colocamos o nosso trabalho à frente de Deus, isso se torna como um ídolo para nós. Porque se dedicamos mais tempo ao trabalho do que a Deus, nós estamos negligenciando a Deus. E o trabalho, ele não vai nos dar a vida eterna, enquanto Deus, ele nos dá a vida eterna. Então temos que ser temperados com sal. Não podemos servir a um em detrimento do outro, deixarmos a Deus, que é o mais importante. Porque uma coisa é certa, irmão: se não tivermos trabalho, mas se tivermos a Deus, a nossa vida permanece para sempre. Mas se tivermos todas as riquezas desse mundo e nos distanciarmos do Senhor, o que tem reservado para nós é a morte. Devemos sempre parar e pensar, ao longo da nossa caminhada, fazermos esse autoexame. Porque é muito simples, é muito fácil, com o passar do tempo, nos esquecermos dos propósitos que nos movimentam na presença de Deus. Porque nós vamos nos deixando levar pelas coisas do dia a dia, e aí nós deixamos de servir a Deus para vivermos uma religiosidade. E a religiosidade não nos leva à salvação. Aquilo que você faz por religiosidade, não existe prazer algum diante de Deus. Deus, ele espera de nós uma oferta sincera, um sacrifício sincero. Ele espera que nós sintamos prazer na presença dele, como ele sente quando ele olha para nós. Deus sente prazer em nós, irmãos. Deus, ele fala que nós somos como a menina dos seus olhos. Deus, ele fala que ainda que a mãe ela venha se esquecer do seu filho, ele jamais se esqueceria de nós. Deus nos ama. Nós fomos criados por ele, formados por ele, para estarmos na presença dele. Louvar e adorar ao Senhor não é nada demais, é dar a ele o que lhe é devido, porque nós fomos criados para a glória do seu nome. Mas se passamos a fazermos isso por mera religiosidade, fazemos como Caim, que não observa aquilo que está levando diante do Senhor e vai por ir. É o dia a dia na casa do Senhor, então eu vou lá, vou levar qualquer coisa, o que me sobrar eu levo. Eu vou tirar daquilo que eu como, mas aquilo que eu como não é o alimento que Deus espera. Aquilo que é bom para mim nem sempre é a vontade de Deus, mas tudo aquilo que é agradável e perfeito ao Senhor é bom para a minha vida. Nós precisamos entender isso, para não trazermos do fruto da terra diante do Senhor. Temos que trazer
trazer diante de Deus aquilo que é agradável a Deus. E o que é agradável a Deus é um coração sincero, é um coração quebrantado, é a vontade de servir a Deus, é comer o pão e beber o cálice, discernindo que foi feito um sacrifício por amor de nós, que o justo não pode perdoar, senão não há justiça. Ele só perdoa se a justiça for cumprida, irmãos. E a justiça de Deus foi cumprida em Jesus, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele morreu por nós. Então hoje, quando erramos, o preço já foi pago, e seria injusto cobrar novamente esse preço, mas nós devemos discernir isso diante de Deus. Nós devemos vir na presença do Senhor com entendimento, e Abel tinha esse entendimento. Abel, ele deve ter olhado e falado assim: calma aí, a terra me produz o que eu preciso para comer, porque a palavra de Deus me diz: tendo o que comer e o que me vestir, desse por satisfeito. Então Abel fala: me sobra tempo para cuidar daquilo que é de Deus, me sobra tempo para me dedicar àquilo que é de Deus. Abel, ele passa a remir o seu tempo e cuidar das coisas que agradavam a Deus. E daquilo que agradava a Deus, ele traz o sacrifício. O sacrifício de Abel é aceito porque Abel oferece o sacrifício correto. De repente, o sacrifício de Caim foi muito mais trabalhoso, porque a terra produzia abrolhos, produzia o vento. A terra produzia abrolhos que dificultavam o cultivo. Mas não é uma questão de força, não é uma questão do quanto você faz, quanto suor você desprende. É uma questão de estar oferecendo ao Senhor aquilo que é certo, aquilo que Ele exige de ti, aquilo que o Senhor espera de ti. E o que o Senhor espera de nós é que nós a cada dia venhamos nos colocar na presença dEle com consciência, sabendo que Ele pagou o preço por nós e que nós devemos a Ele louvor, adoração, dedicação ao serviço do Senhor. Não podemos, irmãos, gastar 100% do nosso tempo nas nossas tarefas e naquilo que nos agrada. Não podemos gastar 100% do nosso tempo naquilo que satisfaz a nossa carne. Devemos gastar, sim, tempo meditando na palavra de Deus, procurando entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se fizéssemos isso, se fizéssemos o que Paulo nos fala na palavra de Deus lá em Coríntios, se nos examinássemos a nós mesmos, talvez não nos esfriássemos na fé, talvez não deixássemos de olhar para Cristo, porque quando fazemos o autoexame, percebemos que estamos começando a caminhar para distante do Senhor, então nós voltaríamos para perto dele e ofereceríamos sacrifício agradável ao Senhor. A segunda coisa que eu quero trazer fica no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 37 até o 40. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre o rei, de sobre si, e tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos dos ribeiros e pôs-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. A segunda coisa que eu trago sempre à minha memória é como temos lutado as nossas batalhas.
Quais são as armas que temos usado? Já falamos das nossas prioridades, de quais são os cuidados, o que devemos colocar como prioridade, mas como temos lutado as nossas batalhas? As batalhas que se apresentam no nosso dia a dia, que se colocam à frente de nós, como temos escolhido lutar essas batalhas? Talvez tenhamos pegado a armadura de Saul, mas reparem, ela pode parecer bonita, porque a armadura de Saul ela é de bronze, ela reluz, ela é brilhante, ela é imponente, ela é forte, mas é a armadura meramente humana, irmãos. Por mais bonita que pareça, por mais que ela tenha um semblante bonito, ela é meramente humana. E ela pertence ao rei que não tem comunhão com Deus, porque o Espírito de Deus já não estava sobre Saul. Então nós devemos atentar quais são as armas que nós temos tomado, o que nós temos ouvido, o que nós temos escutado e quais são essas armas que nós estamos usando para lutar as nossas batalhas. Será que temos pegado armas espirituais daqueles que estão na presença de Deus? Ou será que temos deixado colocarem sobre nós as armas de Saul, que podem até ter alguma beleza, alguma aparência de filosofia, de entendimento humano, mas não servem para nada, porque se desfazem, irmãos. A verdadeira palavra de Deus, ela nos sustenta, ela nos fortalece, ela nos instrui a caminhar, mas se nós formos nos firmar na filosofia humana, no conhecimento humano, não chegaremos a lugar nenhum, porque o homem é pó e ao pó voltará. Não existe sabedoria humana que possa nos sustentar, irmãos. Nós não podemos usar as armas do velho rei, as armas do velho homem, porque ele está destituído da presença de Deus. Ele não conhece a Deus e não sente prazer em Deus. Nós estamos na presença do Senhor e devemos usar as armas do novo homem. Lendo aqui, nós de repente não conseguimos identificar qual é a armadura de Davi. Se bem que se nós estivéssemos lá, talvez olhássemos aquele menino e falássemos assim, ele é louco. Que loucura isso. Olha lá aquele filisteu, a armadura dele tem 68 quilos, uma lança gigante, o cara tem 3 metros de altura, está indo esse menino na direção dele, e ele não está usando nada, tem um cajado na mão, uma funda, e o que ele vai fazer? Ele vai morrer, porque é loucura o que ele está fazendo, mas sim, a pregação do evangelho é loucura para o homem, irmãos. A palavra de Deus é loucura. Nós pregamos a um Cristo que morreu na cruz por amor de nós. Nós esperamos Ele vir dos céus. Para quem nos ouve isso é loucura, mas para nós é poder de Deus. Aquilo que eles não conseguem enxergar para nós é tangível, é real. Nós enxergamos e almejamos. Nós esperamos isso. Mas aqueles que olham para Davi, eles dizem, mas esse garoto, o que ele está fazendo? As roupas dele não têm formosura. Ele não tem espada. Mas ele está cheio do Espírito de Deus, irmãos. É isso que faz a diferença na sua vida. Não é a roupa que você usa, não é a forma que você anda, é o poder de Deus na sua vida. Paulo ele fala assim, olha, quando eu for aí, eu quero ver o poder daqueles que estão falando, que estão dizendo, que estão falando um monte de coisa. É o poder de Deus na tua vida, é a unção, a autoridade de Deus. É isso que faz a diferença. É estar em comunhão com o Senhor, é caminhar na presença de Deus, irmãos. Aleluia. A gente se prende às vezes a ternos, a gravata, ao cabelo bem arrumado, mas isso não é símbolo do poder de Deus. O poder de Deus está na simplicidade da palavra do Senhor, que um morreu por todos, para que nós nele viveremos. Venhamos a viver, e isso é a pregação da palavra de Deus. Não consiste em sabedoria humana, consiste em revelação de Deus. E a revelação de Deus suprema é essa, é o Filho de Deus, habitando entre nós, vivendo entre nós, nos anunciando o reino que nós esperamos. Nós não vemos as armaduras de Davi, mas se nós formos no versículo 45, nós vamos identificar ela. No 43, vamos ler a partir do 43, porque diz assim o filisteu, né? Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão,
para tu vides a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E aqui está a armadura de Davi, irmãos. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não tem armadura, mas ele dá honra a Deus. Davi não tem armadura, mas ele dá testemunho de Deus. Davi ele não tem armadura, mas ele glorifica o nome do Senhor. E quando colocamos a Deus na frente, irmãos, nós vamos bem em todas as batalhas. Então a pergunta é: como temos lutado as nossas batalhas? Com as armas da carne, com discussões e contendas e brigas, e a pessoa fala uma coisa e você quer rebater porque você quer estar certo. Não, não é assim que nós lutamos. Isso são as armas do velho homem, de Saul, daqueles que estão distantes da presença de Deus. Essa não é a arma que nós usamos. As nossas armas são fortes e especiais em Cristo. As nossas armas, irmãos, são do Espírito. E enquanto não entendermos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, nós vamos continuar sofrendo, porque queremos lutar as batalhas da forma errada. E quem disse que não há batalha, irmãos, então Paulo estava louco, porque ele fala para nós nos revestirmos da armadura. Ninguém coloca uma armadura se não for para ir para a guerra. Então estamos sim em uma guerra e temos sim batalha, mas temos que ter a armadura certa, a arma certa, a estratégia certa. Davi nos mostra que primeiro tem que estar Deus à nossa frente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. As nossas armas têm que estar em Cristo. Temos que lançar mão de todas as ferramentas que Cristo nos dá. E Cristo não nos chama a debate, Cristo não nos chama a bate-boca, contenda, brigas. Não, ele não nos chama a isso. A palavra nos diz exatamente ao contrário. Ele fala o seguinte, a palavra de Deus: por que não sofremos primeiro dano? Nos julgamos tão justos, tão certos, mas por que não sofremos primeiro dano? Ah, mas aí não dá, irmão, é difícil. Mas é a forma certa de lutar. Falar é muito fácil, irmão, difícil é se calar. Mas a palavra de Deus diz que aquele que refreia a língua, esse sim, esse ganha vitória. A palavra nos instrui no que possível for, no que depender de nós, termos paz com todos os homens. Ela não nos chama a ficarmos em manifestação, brigando, querendo matar. Não, ela fala no que possível for, no que depender de vocês, que são servos de Deus, que não pertencem a esse mundo. Tende paz com todos os homens. Ela não nos chama à guerra, não nos chama, peguem as suas espadas e vão para a batalha. Não, no que possível for, tende paz com todos os homens. Irmão, é a palavra de Deus que diz. Ou vivemos pela palavra de Deus, ou abandonamos a Deus, porque se lemos a palavra e ignoramos, nos tornamos rebeldes contra Deus. O pecado do mundo não está em não conhecer a Deus, porque o mundo conhece a Deus, mas em conhecer a Deus e se recusar a se sujeitar a Deus. Quando lemos a palavra de Deus e nos recusamos a nos colocar debaixo da sujeição do Senhor, nos tornamos pecadores, irmãos. Porque ouvimos e nos rebelamos contra Ele, dizemos: não, não queremos. Isso não serve para mim. E não é assim. Não é assim. A palavra de Deus nos chama a perdoarmos e não a pagarmos o mal com o mal. Por mais que doa, irmãos. Mas o Senhor, Ele nos diz: tome cada um a sua cruz e siga após mim. Porque foi assim que Ele fez. Naquela cruz, Ele levou os nossos pecados. Ele não pediu para que fossem imputados os nossos pecados. Ele pediu para que o Senhor nos perdoasse.
No seu modelo de oração que ele nos dá, ele nos diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Quando você se recusa a perdoar o seu irmão, quando você se recusa a perdoar uma pessoa, de certa forma você está dizendo que você é melhor do que Deus. E a verdade é essa. Porque repare, Deus, sendo Deus, te perdoa. Por que você não pode perdoar o seu próximo? Por que você não pode agir com o mesmo amor que você recebeu? Não podemos ser como aquele servo, irmão, que teve a sua dívida perdoada. Muito dinheiro, muitos anos de trabalho, mas foi perdoado. E quando ele sai da presença do seu Senhor, ele encontra o seu conservo, aquele que era servo como ele, que estava debaixo da mesma situação, que devia muito menos. Porque se alguém peca contra mim, peca contra quem é humano. Mas aquele que peca contra Deus, irmão, é um pecado muito maior, porque está pecando contra aquele que criou o céu e a terra e todas as coisas. Mas aí ele olha para aquele: não, você está me devendo 5 dinheiros aí, vai para lá. E prende e maltrata. Não é para isso que Deus nos chama. Então isso é algo que eu sempre trago na minha mente. Como nós temos lutado as nossas batalhas? Como nós temos pelejado as nossas pelejas? Porque as lutas vêm. Mas a diferença está na forma como nós lutamos essas batalhas. E o terceiro ponto, irmãos, é sobre qual fundamento estamos levantando a nossa casa. Estamos levantando a nossa casa espiritual em cima do fundamento da palavra de Deus ou da sabedoria humana? Qual é o fundamento? Paulo ele fala sobre a edificação da casa sobre o fundamento. E naquela época funcionava mais ou menos assim. As casas, para serem construídas, primeiramente tinha que se cavar muito, porque naquela região tinha muita chuva, muito vento. Então precisava que se cavasse bem fundo até se encontrar um terreno firme. Então ali se lançavam as pedras, e sobre essas grandes pedras se levantavam as casas. Se o fundamento fosse firme, o vento viria, a chuva viria, e de repente o fundamento ficaria até exposto, mas a casa não cairia, porque ela estava num terreno firme, era sólido. Com o passar do tempo, algumas casas às vezes até eram derrubadas para a construção de outras, mas se o fundamento era bom, ele permanecia. E se construía em cima daquele mesmo fundamento, porque não havia necessidade de colocar outro. Nós sabemos que o fundamento da igreja, irmãos, é Cristo. Esse tem que ser o fundamento. Jesus Cristo, o homem, Filho de Deus, veio, sofreu por amor de nós, morreu, ressuscitou e vive à destra de Deus e voltará para buscar a nossa igreja. Qualquer coisa fora disso, irmãos, não é o fundamento firme. E quando começamos a edificar sobre fundamentos humanos, o que acontece é que sempre se troca o fundamento. Hoje o movimento é o movimento de rodar, amanhã o movimento é de vestir azul, amanhã o movimento é de a unção do gato, amanhã, porque são fundamentos humanos. Fundamentos humanos não resistem ao tempo. A palavra de Deus permanece porque ela é fundada em Deus, que é eterno, real e permanente. Deus não muda, irmãos. Esse é o fundamento, é sobre essa palavra que nós devemos edificar a nossa casa espiritual. Por mais bonito que seja a filosofia, por mais bonito que sejam as palavras, se for fundamentação humana, passará. Mas a palavra de Deus real, ela permanece viva para sempre, irmãos. Então, qual é o fundamento que nós temos usado para edificarmos a nossa casa espiritual? É a palavra de Deus? Ou é a sabedoria humana? Ah, irmão, então eu não devo estudar nada? Não, irmão, você deve estudar. A nossa fé ela é consciente.
Conhecer ao Senhor é belo. Conhecer ao Senhor é belo. Mas tenha discernimento sobre o que você está estudando. Eu sempre falo com a minha esposa o seguinte: em primeiro lugar vem a palavra de Deus. Essa é a minha única fonte de verdade. Depois de esmiuçar a palavra de Deus, depois de meditar naquele versículo, depois de ler e reler, e meditar e ler, então você pode lançar mão de algum livro. Porque você já colocou o fundamento, então você tem uma base para entender se aquilo que está sendo colocado diante de ti é bom ou mal. Mas se você pega um livro vazio, você não tem base, então você vai construir em cima daquilo. E nem sempre, irmãos, e nem sempre o que está nos livros, é de Deus. A verdade é essa. A verdade é essa, e eu digo por experiência própria, experiência pessoal, irmãos. Às vezes você vai se enredando pela filosofia, pela teoria, e vai se inflando, e a arrogância vai entrando, e você nem percebe. E você começa a se alimentar daquilo, e se alimentar, e existem quem hoje diga que o Senhor não veio, que Jesus não morreu, e coisas assim. Porque vai se enveredando, buscando inflar o próprio coração, irmão. É aquela sabedoria nociva, aquela sabedoria que vem somente para satisfazer o ego. É querer saber aonde vai surgir o ponto azul da cabeça rosa. É loucura, é se envolver em loucuras e que não edificam em nada, irmãos. Teorias que não edificam em nada. Deveríamos estar falando do poder de Deus, da autoridade de Deus, mas nos preocupamos mais em falar dos gigantes, das dificuldades que tem na terra, das dificuldades que tem no mundo. Não é essa a palavra que o Senhor nos chama a pregar. O Senhor nos chama a pregar o seu reino, e nesse dia de ceia nós devemos lembrar disso, devemos nos examinar qual é o fundamento, sobre qual fundamento nós temos levantado a nossa casa espiritual. Se estamos edificados sobre Cristo, irmãos, devemos andar de forma digna de Cristo. Isso é um princípio da palavra de Deus, porque a palavra nos afirma que da mesma fonte não pode jorrar água boa e má. Ou é boa ou é má. Ou está em Cristo ou não está em Cristo. Ou pertence a Cristo. Não tem um meio termo. Eu gosto de Cristo, mas é mais ou menos assim, não. Ou é ou não é. Ou a fonte é boa ou a fonte é má. Se a fonte é boa, dela jorra água boa. Se a fonte é má, dela vai jorrar água má. Qual fonte nós temos escolhido para beber? É uma decisão nossa, escolha nossa. É escolha nossa, somos nós que vamos até as fontes. A palavra nos afirma que, se somos de Cristo, devemos andar de forma digna de Cristo, que nos chamou. E para isso nós devemos nos afastar de todas as obras da carne. Devemos deixá-las de lado. Porque nascemos de novo para isso, irmãos. Estávamos presos em pecados, concupiscências, mas o Senhor, Ele nos dá um novo nascimento. E esse novo nascimento não é para andarmos da mesma forma que andávamos antes. Porque senão, irmãos, nós não mudamos. Não nascemos de novo. Se nascemos de novo em Cristo, devemos ser como Cristo e morrermos para o mundo. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúme, ira, peleja, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaram, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
A palavra diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Não tem como, irmãos. No início, no livro de Gênesis, a palavra diz que Deus fez separação entre a luz e as trevas. Desde o início existe separação. Onde há luz não há trevas, irmão. E onde há trevas não há luz. São coisas que se opõem. A palavra diz que não existe comunhão entre Cristo e o mundo. Não existe comum união. Não existe um ponto que una Cristo e o mundo. Não existe. Ou somos de Cristo ou somos do mundo. É assim que funciona. E como que é ser de Cristo? Como que é construir a casa sobre esse fundamento? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13, versículo 13 ao 15, que nós vamos descobrir como que nós devemos levantar a nossa casa. Aonde nós devemos, como que devemos levantar as paredes da nossa casa espiritual. Diz assim a palavra do Senhor: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Façais vós também. É uma ordem. Quando se tem uma ordem, não existe a possibilidade de fazer ou não fazer, irmão. Quando meu patrão fala, faz isso, ou eu faço, eu sou demitido. Da mesma forma aqui. O Senhor, ele fala, vocês me chamam de mestre, de Senhor, e eu sou realmente mestre e Senhor, mas olha o que eu estou fazendo. Eu sendo mestre, estou diante de vocês agindo como servo, então faça também um com o outro. Será que é assim que temos agido, irmãos? Quando olhamos o povo de Deus sobre a face desta terra, será que é assim que temos agido? Porque nos dizemos servos do Senhor, mas será que temos lavado os pés uns aos outros? Ou será que temos tomado uma postura arrogante, prepotente, onde olhamos o nosso próximo com uma posição altiva? Somos melhores que Cristo, irmãos? Não, não somos. E por que agimos dessa forma? Por que agimos desse jeito? Será que não lemos a palavra de Deus? Será que não percebemos que somos conservos uns dos outros? É por isso que nas igrejas nós temos muitas pessoas que estão enfraquecidas porque vivem um evangelho de mentira, irmãos. Aonde opera a mentira não existe vida. Como diz a palavra, é um evangelho de fábulas. Um evangelho de aparência. A palavra não nos chama para andarmos pela aparência, mas pela fé. E a fé nos mostra, através da palavra de Deus, que somos conservos uns dos outros. Devemos ter o nosso irmão em uma alta conta. E não nos colocarmos em posição de superioridade. Veja bem, irmãos, eu não estou dizendo que não exista autoridade. Existe sim autoridade. Os apóstolos, eles tinham a posição de autoridade. Mas autoridade é diferente de superioridade. Vocês compreendem isso? Que é diferente você exercer autoridade do que você exercer superioridade. Porque quando eu exerço superioridade, eu quero... É aquela coisa impositiva, não é aquela coisa que vem de Deus. Os fariseus, eles tinham superioridade, mas o povo, quando via em Jesus autoridade. Embora ele também tivesse superioridade. Ele escolheu agir como servo para que a obra de Deus fosse cumprida. Deus, ele espera de nós, uns com os outros, o mesmo relacionamento que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito. Cada um tem a sua responsabilidade, mas nenhum se julga maior do que o outro. É assim que devemos agir na igreja, irmãos. Porque se deixarmos o nosso ego, o nosso eu, começarmos a nos acharmos
nós vamos cair na mesma condenação do diabo, que julgou por usurpação ser igual a Deus e queria se assentar no trono de Deus. Esse é um pecado terrível e que às vezes passa desapercebido. No mesmo livro de João, no mesmo capítulo, no versículo 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Repare, irmãos, Jesus ele nos fala para amarmos uns aos outros como ele nos amou. Lembre-se que Jesus morreu por amor de nós. Irmãos, se nós falarmos que somos irmãos só da boca para fora, nós ainda não compreendemos a palavra de Deus. Se nós falarmos que somos irmãos apenas por falar e não sentirmos isso no nosso coração, nós ainda não compreendemos a palavra de Deus. Porque o Senhor não nos chama para somente falarmos que somos, mas Ele nos chama a sermos irmãos. Porque através do sangue dele somos feitos irmãos de sangue, irmãos. Não é simplesmente olhar para você, oh, minha irmã, não, eu tenho que te sentir como minha irmã, porque nós viveremos eternamente na presença de Deus, temos um único Pai, então somos irmãos, e irmãos morrem pelos seus irmãos, irmãos não entregam os seus irmãos. Aí está a diferença daqueles que são de Deus e aqueles que não são, porque quando vier a adversidade, quando vier a luta, aqueles que não são irmãos, que não sentem esse amor fraternal, é fácil entregar o outro. Mas aquele que olha para o outro e vê ele como irmão, ele não vai entregar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros. Irmão, eu quero que você medite nisso. A cada dia, no final do seu dia, eu quero que você pense nessas três coisas. Quais são os meus cuidados? Quais são as minhas prioridades? Como eu tenho lutado as minhas batalhas? E sobre qual fundamento eu tenho edificado a minha casa espiritual? São três coisas, irmãos, muito importantes na sua caminhada. E lembre-se que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos servir uns aos outros e que devemos nos afastar de toda iniquidade. Se você tiver a oportunidade, leia a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo, já no final da sua caminhada, ele faz um resumo de toda a sua pregação para Timóteo, de forma que Timóteo não viesse a se esquecer daquilo. Ele fala, guarda o coração, guarda a doutrina, se firma na presença de Deus. Edifica sobre o bom fundamento, Timóteo. Porque se você agir assim, vai vir o vento, vai vir a adversidade, vai vir a recessão, vai vir a deflação, mas você vai estar firmado sobre a rocha da palavra de Deus. Para encerrarmos, irmãos, vamos lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 11. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Diligência é cuidado, né? Aquele cuidado excepcional para realizar uma tarefa. E vós também, pondo nisto tudo toda a vossa diligência, acrescentai a vossa fé, detalhe, acrescentai a vossa fé, a virtude. Eu acho interessante, irmãos, que Pedro ele vem colocando como se fosse camada por camada. Ele vem colocando sobre camada por camada e no final ele diz o fundamento disso tudo. Vamos continuar. Acrescentando a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança a paciência a piedade,
A piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor. O amor fraternal, irmãos, é o amor entre irmãos. E o último amor que Pedro fala aqui é o amor ágape, o amor de Deus. A piedade, irmãos, é o respeito, é a obediência. Esses são os fundamentos, é assim que devemos construir a nossa casa. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de Deus, a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Camada após camada, irmãos. Virtude, paciência, longanimidade. Todas essas coisas são necessárias para a nossa vida. Todas essas coisas são fundamentos que nós vamos colocando e edificando sobre eles. Camada após camada. Não adianta fé se não houver virtude. Não adianta virtude se não houver fé. Não adianta conhecimento se não houver amor, se não houver fraternidade. Uma coisa sem a outra, ela cai, são como pilares. Se nós começarmos a arrancar as colunas de uma casa, ela se desfaz, irmãos. E nós, como servos de Deus, não podemos deixar que as colunas do Evangelho elas sejam arrancadas, porque essas são as bases que nos sustentam. É isso que nos impulsiona, que nos move, é isso que nos leva adiante. Então, nessa manhã, vamos nos examinar e vamos ver o que disso nós temos negligenciado, o que disso tem faltado nas nossas vidas. E então, irmãos, vamos comer do pão e beber do cálice. Vamos nos alimentar e nos fortalecer e termos a alegria em saber que é Cristo quem nos capacita. Mas nós devemos buscar nele a capacitação. Qualquer doença, ela só pode ser curada uma vez que a gente identifique a doença. Se nós não identificarmos em nós mesmos a necessidade da cura, não buscamos a cura. O Senhor nos chama a buscarmos os fundamentos. A palavra de Deus nos diz em Hebreus a voltarmos às coisas rudimentares, às coisas primárias. Porque, julgando conhecer muitas coisas, nos distanciamos de Deus. Nos distanciamos do Evangelho. Irmãos, nós não estamos chamados por Deus para anunciarmos aquilo que nós pensamos. Nós não somos chamados por Deus para fazermos campanhas motivacionais. Se você procura a campanha motivacional, você está no lugar errado. A nossa obrigação é a palavra de Deus. Nós devemos trazer para os irmãos aquilo que é a palavra de Deus. São os ensinamentos do Senhor, porque isso nos fortalece e nos capacita para a nossa caminhada. Motivacional, você vai se motivacionar agora, mas na primeira adversidade, irmão, você vai perecer, você vai cair, porque não tem fundamento, e o fundamento é isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tome a cada dia a sua cruz e siga após mim. A vós vos foi concedido não somente crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Esses são fundamentos que nós precisamos ter firmes em nosso coração. São as palavras de Deus para nós, mas nós vemos muita fantasia, irmãos. Muita sabedoria humana. Muita pomposidade. E nos afastamos do real Evangelho do Senhor, do poder de Deus para nossas vidas. Não busque o conhecimento meramente humano, mas busque a revelação da palavra de Deus, porque ela vai te sustentar. Porque se nós edificarmos com fundamento firme, ainda
que nos tirem a Bíblia. Está aqui no coração. Aleluia. É aqui no coração que tem que estar. Não adianta, capítulo 4, versículo 5, capítulo 9, versículo 8, Eusébia, Ágape, tudo isso, se não estiver fundamentado em Deus, não adianta de nada. A palavra tem que estar aqui dentro. Você tem que viver ela e você tem que sentir prazer em viver a palavra de Deus. Porque senão, novamente eu falo para você, se torna religiosidade. Religiosidade não salva ninguém. O Estado Islâmico ora 5 vezes por dia, mas não é o nosso Deus que eles oram, irmão. Fazem por religiosidade, se abaixa e se levanta, crendo que aquilo ali vai salvar, mas não. A palavra de Deus é renúncia. A palavra de Deus é o poder de Deus para nós. É nisso que consiste a pregação do Evangelho. Não é em sabedoria humana, é no conhecimento da palavra de Deus. Quando nos colocamos para falar com os irmãos, nós nos colocamos para trazer para os irmãos aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Não aquilo que nós pensamos ou imaginamos nos nossos devaneios noturnos, não. Se alguém tem isso, guarde para si. O Senhor nos chama para pregar a sua palavra até que Ele volte, até que Ele venha no seu reino, e Ele virá. E aqueles que se encontrarem pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, serão tidos como servos fiéis, que obedeceram ao mandamento do seu Senhor, como bons dispenseiros da sua graça, dispenseiros da sua palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do vinho. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.